gravação, né? Agora sim. Então, agora eu vou falar de uma outra doença comum ao envelhecimento, né? Chamada doença de Alzheimer. Obrigada, viu, Mari? A sua resposta aí. Bom, essa doença de Alzheimer, né? Quando existe um acúmulo de proteína beta-amiloide, que em função de se ter em nível cerebral, né, ela acaba gerando uma resistência à ação da insulina e acabar gerando uma probabilidade de que hoje a gente chama de diabetes tipo 3. Porque o que seria isso, né? Porque ele não consegue, ele acaba tendo um prejuízo em nível cerebral por deficiência mesmo de geração de glicose em nível cerebral. Vocês sabem que para que se tenha aí toda uma ativação do sistema nervoso, a gente precisa dessa glicose, né? E a partir do momento que se tem uma doença de Alzheimer, onde se tem esse acúmulo de proteína beta-amiloide, ocorre uma resistência à ação da insulina, então a insulina não consegue colocar essa glicose em nível cerebral, e aí, consequentemente, né, acaba gerando aí essa probabilidade de hoje ser falado como sendo a diabetes tipo 3. Então, ela é uma forma comum de demência em idosos, ela vai atingir faixas etárias de 50 a 60 anos, pode ocorrer também, né, mais comum, acima da sexta década de vida, que se dá, então, por uma perda de neurônios e emaranhamentos neurofibrilares, que vai atingir regiões de hipotálamo e córtex cerebral, que são áreas essenciais para a memória e cognição. Então, o que nós temos aí de característica de um paciente que, porventura, possa ter um diagnóstico de Alzheimer? Ele começa a ter perda de memória recente, né? Então, ele passa a não saber o que ele acabou de fazer e lembra de coisas da infância, da adolescência, né, de muitos anos atrás. Então, esse é bem característico, a perda de memória recente. Tanto é que nos primeiros sinais dessa perda de memória recente, então, às vezes o paciente ele sai para ir a um banco, por exemplo, e ele não consegue retornar. Antes ele fazia isso com muito destreza, sem nenhum tipo de comprometimento, e aí, quando ele é acometido pela doença, ele já não consegue mais ter esse raciocínio lógico. Então, aí, nos primeiros sinais, né, o médico orienta para que se coloque uma pulseirinha no braço desse paciente, caso ele saia de casa, obviamente é orientado que ele não saia de casa, mas vamos supor que ele escape, né, acabe aí fugindo dos olhos dos cuidadores, dos familiares, pelo menos quando ele for encontrado, tendo a pulseirinha com as identificações onde mora, para quem tem que ligar, ele consegue ser encontrado e aí não teria aí grandes problemas, né? Bom, é feito também hoje, tem um estudo alemão que está tentando identificar, por um exame de retina, identificar o diagnóstico de Alzheimer 20 anos antes dele desenvolver, né? Então, a gente tem lá, na doença de Parkinson, 25 anos antes, né, de se desenvolver por ele exalar, né, esse odor de almíscar. E aqui, no caso, de acordo com o aspecto da retina, eles podem prever, né, um diagnóstico de Alzheimer 20 anos antes. Mas isso é um estudo ainda muito recente, não se sabe ao certo se realmente vai ser dessa forma, né, que vai ser realmente diagnosticada essa doença. Ela é uma doença que também não tem causa definida. Alguns já falaram em relação ao aspecto genético, outros já falaram em relação também ao contato com metais pesados, né, pela água de poço, outros já falaram, que é o que mais particularmente eu vejo em meu consultório e na minha vida clínica, uma perda de um ente querido ou algo que ao longo da vida o traumatizou,
de forma a comprometer o seu aspecto emocional. E isso depois, quando ele chega nessa faixa etária aí, com 50, acima de 60 anos, né, 60, 70 anos, ele pode desencadear aí essa doença de Alzheimer. Então, obviamente, são hipóteses, né, não significa que todo mundo que sofreu algum trauma na infância, na adolescência, vai ter Alzheimer, mas o que eu mais acabo vendo na minha prática clínica como causa, né, dessa doença, são pessoas que, quando você vai buscar o histórico, você vê lá atrás algum processo que traumatizou emocionalmente, algo que deixou ele mais deprimido, né? E se a gente for pensar, ele acaba muitas vezes, né, ali trazendo essa perda, é como se ele clicasse no off, né? Perda de memória, que ele começa com perda de memória recente, e ele pode ir tendo perda de memória, de vez em quando vem uns lapsos dessa memória, então ele conta história de quando ele era criança, adolescente, enfim, mas isso, né, cada caso, logicamente, é um caso, mas o que mais a gente pode ver aí em termos da prática clínica acaba sendo a apresentação, tá? Então, são pacientes que também acabam, por essa doença, tendo um catabolismo muito grande. Então, dentro de objetivos do tratamento, manter ou recuperar o estado nutricional. Aqui, do primeiro para o segundo ano, depois que se descobre o Alzheimer, ele pode ter perda de 20% da sua massa muscular. Isso é algo que também não se explica pela literatura, por que ele pode ter essa deficiência aí de massa magra, né? Mas isso se dá provavelmente por um catabolismo inerente à doença. Então, aí é a hora que nós vamos entrar aí com, muitas vezes, suplementos, daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Mas a verificação do real estado nutricional do paciente é muito importante, né? Então, mais uma vez falo da aferição, não só do peso e da estatura, que pro idoso ele é muito significativo para nós, mas também da circunferência da panturrilha, o EMAP, né, que é esse espessamento do músculo adutor do polegar, em relação também à própria composição corporal, massa magra, massa de gordura, cuidado na hora de aferir uma dobra cutânea de um idoso, porque devido à flacidez, por causa da perda de massa muscular, pode estar mascarado esse valor de dobra cutânea. Então, se o paciente está acamado, vocês aprendem na aula prática de avaliação nutricional a fazer a aferição de uma dobra cutânea tricipital, bicipital, de quem levanta, senta, enfim, né, ele tem uma mobilidade. No caso do paciente deitado, acamado, que pode acontecer com o paciente com Alzheimer, conforme ele for evoluindo, né, essa doença, então ele vai perdendo tanta massa muscular que ele vai se transformando numa posição de feto, né, muito encurvado no leito, e aí também tem um comprometimento ósseo, que é inerente à idade, também por conta da própria má alimentação, né, e aí ficando mais difícil da gente aferir a dobra cutânea de forma fidedigna. Então, o ideal é colocar o paciente em decúbito lateral, né, pedir para ele soltar o braço, porque aí vocês conseguem aferir essa dobra cutânea com menos erro possível. É uma forma da gente acompanhar a evolução aí também desse estado nutricional do paciente, tá? É um paciente que pode ter também uma constipação por causa da medicação, por causa do hábito alimentar, né? Aqui é mais comum, por essa intensa perda de massa muscular, ele ter a disfagia. Então, às vezes, ele acaba tendo que ter uma restrição de líquido por conta dessa disfagia. Então, se o paciente, toda hora ele passa a ter engasgo na hora que ele vai beber líquido, toda hora tem pneumonia, é aí um meio de você chamar a sua atenção para investigar melhor se ele não tem uma possível disfagia. Então, é muito importante que a gente possa, né, encaminhar para um fonoaudiólogo para fazer a devida
análise, né, por meio lá do videodeglutograma, para ver se está ou não com essa disfagia. Então, por conta, às vezes, da falta do líquido, às vezes acaba, consequentemente, também trazendo esse quadro aí de constipação, tá? Bom, incentivar o paciente a alimentar-se sozinho, por quê? Porque a partir do momento que o paciente ele tem um comprometimento neurológico, né, um comprometimento cognitivo, se você não introduz ele num meio social, ou não faz com que ele raciocine, estimule esse raciocínio, ele vai cada vez mais degenerando, né? Então acaba tendo aí um comprometimento ainda maior. Então, cabe a nós nutricionistas, da nossa parte, é o quê? Vamos incentivar o paciente a alimentar sozinho. É lógico que sob vigilância, lógico que prestando atenção se ele não está engasgando, o que ele realmente está fazendo, ele coloca o alimento na boca, muitas vezes por comprometimento da doença, ele não sabe o que ele tem que fazer, então tem que voltar, né, estaca a zero, olha, o senhor vai colocar o alimento na boca, o senhor vai mastigar, né, agora é a hora de deglutir, é igual uma criança. Né? Então, é importante que a gente siga aí todos os passos aí para que ele não tenha nenhum comprometimento ainda maior. E controlar a disfagia e a aspiração. Né? Então, aquilo que eu falei, se o paciente tem muitos episódios de tosse na hora que ele vai deglutir e muito com a frequência da pneumonia, né, devido a uma broncoaspiração, significa que ele pode sim ter uma disfagia, e aí é a hora que a gente vai ter que cuidar também disso, tá? Bom, o paciente, em relação à programação dietoterápica para ele, eu tenho duas sugestões aqui. Ou eu uso 35 calorias por quilo de peso ideal para esse paciente, então calculo o peso ideal, independente do estado nutricional dele, eu acabo usando as 35 calorias, ou então eu uso o Heres Benedite, né, o gasto energético basal, vezes o fator atividade. Esse fator atividade, ele é um pouco diferente daquele fator atividade física. Então, aqui é um fator atividade que a gente acaba usando mais para os pacientes que estão internados nos hospitais, né? Então, eu uso o quê? Ó, vou colocar aqui no chat para ficar mais fácil. 1,2 para pacientes que estão acamados, então, fator atividade aqui, ó, fator atividade é igual 1,2 para os acamados, 1,25 para aquele paciente que ele se movimenta no leito, e às vezes ele acaba sentando na poltrona, né? Ele anda, ainda que um perímetro pequeno, próximo ao leito, mas ele acaba se movendo um pouco mais, né? E 1,3 para aqueles pacientes que deambulam. O que é deambular? Deambular é andar, aquele que vai andar lá, dar umas voltinhas no corredor. Então, é um paciente que eu posso atribuir aí o valor de 1,3. O fator injúria, ele pode variar de 1,3 a 1,5. Vai depender um pouco da capacidade que meu paciente tem aí de combater, né, todo esse processo catabólico, e muitas vezes a questão mesmo de ele apresentar-se de uma forma mais imunossuprimida, né, se ele tem alguma doença associada ou não. Então, é muito importante que a gente possa saber qual o valor, né, atribuir aí a esse fator injúria. Então, ele pode variar de 1,3 a 1,5. Feito isso, eu vou trabalhar, então, com a distribuição calórica. Essa distribuição calórica, o que eu posso utilizar? De 10% a 35% de proteínas, então, segundo a DRI,
eu acho muito alto, dá 35% de proteínas, principalmente para esses idosos que têm muitas vezes comprometimento de função renal, pacientes que têm comprometimento, inclusive, na cavidade oral, e eu acho que não precisa chegar tão alto assim o valor proteico. Acho que a gente pode fazer até uma distribuição aqui de gramas por quilo de peso, usando 1,5, que seja, 1,8 a 2 gramas por quilo de peso, que provavelmente não vai dar essas 35% de proteínas, desse valor calórico total. E já vai corrigir o estado catabólico, né? Então, de 1,5 até no máximo 2 gramas já seria o valor ideal aí para atender esse nosso paciente, tá? Considerando, né, a proteína, a gente já lembra de quem? Do triptofano, que o triptofano, ele acaba agindo aí, sendo muito bem-vindo, principalmente naqueles momentos em que o paciente ele fica mais combativo, mais agressivo. Eu sempre falo para os alunos, né, que vão para muitas vezes instituições de longa permanência, que eles devem ter o cuidado, né, de adentrar ao quarto de um paciente com doença de Alzheimer, ele tem que sondar, né, dar uma olhada, como que está o perfil de humor daquele paciente naquele dia, né, será que ele está bem ou ele está combativo? Porque às vezes ele pode realmente ser mais agressivo com você, principalmente na hora de fazer uma análise mais fiel, no sentido de analisar, por exemplo, uma antropometria, por meio de uma antropometria, o estado nutricional, né? Então, se o teu paciente ele está constantemente mais combativo ou mais depressivo, algo que denote para você algum processo de agressividade ou depressão, use o triptofano. O triptofano, ele pode ser usado de 250 a 1.000 miligramas por dia. É claro que nós vamos usar primeiramente o triptofano via alimentação, depois nós vamos complementar, se for o caso, com o suplemento, usando no máximo a UL. Então, fontes de triptofano, que seria ovo, queijo parmesão, né, a semente de gergelim, também é muito bem-vinda, né, semente de girassol, a carne de ave, também seria o caso, o salmão, a aveia, é tudo fonte de triptofano. Então, ele acaba sendo aí um precursor da serotonina, que vai facilitar com que até o paciente consiga dormir melhor, né? Mariana, o que a Mariana pergunta aqui, ó? Porque ele geralmente tem comprometimento renal. Normalmente, o idoso, né, pela própria... os sistemas, eles vão ficando mais comprometidos. E um dos sistemas que pode estar comprometido acaba sendo o sistema renal, né, inerente ao avançar da idade. Mas não é só isso, né, Mariana? Na verdade, a gente pode ter aí doenças associadas. Então, por exemplo, uma hipertensão, o próprio diabetes, né, que acaba sendo causa dessa falência renal. Né? Então, por isso que eu preciso, na hora de eu determinar essa quantidade proteica, não tem que olhar só a doença Alzheimer, eu tenho que olhar se ele não tem, junto com esse Alzheimer, outras doenças que me permitem ou não dar esse total aí de proteína para ele, né? Então, às vezes avaliando um paciente com Alzheimer pela própria faixa etária e pela própria desidratação, que eu falei para vocês até na aula de Parkinson, às vezes pode ser que esteja os exames tudo concentrado, então ele tem lá um exame de ureia alta, uma creatinina alta, mas é em função dele estar desidratado. Se hidrata o paciente, ele passa a ter uma melhora nesse perfil bioquímico, né? Então a gente precisa logicamente saber ele hidratado os exames bioquímicos e também, né, um clearance de creatinina, uma taxa de filtração glomerular, para a gente ter realmente esse diagnóstico aí de um comprometimento renal. Respondi sua pergunta, Mari? De nada. Bom, feito a questão da recomendação da proteína,
nós vamos agora para o lipídio e o carboidrato. Então, lipídio de 20% a 35% e o carboidrato também variando aí de 45% a 65%. Então, cuidado, né, com sacarose, muito carboidrato simples. Então, sempre associar esse carboidrato simples com fibra solúvel, justamente porque se ele é considerado aí, está sendo, né, começando a ser considerado aí como diabetes tipo 3, você não vai deixar o paciente com muito alimento de alto índice glicêmico sem estar associado a uma fibra solúvel, que é um meio também da gente controlar melhor esses efeitos da doença, né? Bom, em relação à consistência, que mais atende o nosso paciente é a consistência pastosa. Essa consistência é em função da disfagia, então é aquela pastosa batida com líquidos espessados, ou aquela dieta também chamada em alguns hospitais como cremosa, que também seria aí uma outra possibilidade, né, de denominação dessa dieta. E quando existe a dieta pastosa batida ou cremosa, é porque temos que usar nessa bandeja, aí se ele estiver internado no hospital, numa instituição de longa permanência, um espessante, né, e o quanto que eu vou usar de espessante, né, lembram das aulas lá para disfágico, né, dieta cremosa, então eu preciso dar uma consistência para néctar, para mel, para pudim, enfim, isso, logicamente, junto com o trabalho do fonoaudiólogo. Bom, uma outra prática, né, pensando na alimentação, oferecer um prato de cada vez. Se você oferece muitos alimentos para esse paciente, pode ser que ele se confunda e ele resista na hora de se alimentar. Então, ou você vai ter aquele paciente que acabou de comer e ele quer comer de novo, porque ele acha que ele não comeu, ou ele não comeu e você quer que ele coma, ele acha que ele já comeu e ele não quer comer, né? Então, a gente tem aí as situações aí que podemos ter aí pacientes com essa característica, tá? Então, por isso que se torna mais desafiador aí para nós, porque embora ele tenha esses comprometimentos, onde ele tem esquecimento, às vezes ele resiste a determinadas ações, né? Não é que ele está totalmente desconectado, ele muitas vezes ele vai resistir o ato de comer, então ele vai querer comer, porque ele não tem mais discernimento daquilo que é correto, daquilo que não é correto, né? Então, outra prática também importante, que a gente já falou, inclusive, nos objetivos, que seria oferecer alimentos que possam ser consumidos com as mãos. Então, dar um biscoitinho para ele, né, ou um alimento, ele tem disfagia, não vai dar biscoito, porque esfarela pode engasgar. Então, eu posso dar o quê? Um purê para ele tentar comer sozinho, né, dar uma colherzinha ali, assistindo o paciente, vai tentar aí fazer essa refeição assistida, né? Ou então um pãozinho, uma bisnaguinha com requeijão, de forma que ele possa consumir, uma fruta, uma banana que possa impedi-lo de ter um engasgo, né, de repente, enfim, né? Oferecer alimentos que eles possam comer com as mãos, porque isso é um estímulo para que ele consiga estar sempre raciocinando. Tem até alguns médicos que pedem para o paciente fazer palavras cruzadas, jogar xadrez, que são meios de estimular aí esse sistema nervoso, de forma, logicamente, a não evoluir tanto a doença, ou tão rápido essa doença, né? Bom, cuidado com fluidos, principalmente à noite, né? Então, líquidos de uma forma geral, tem que ter a certeza de que o paciente, ele colocou o líquido na cavidade oral e ele deglutiu. Se ele não deglutiu, ele pode, na hora de recostar ou deitar esse paciente, ele pode broncoaspirar se ele tem uma disfagia. Então, é muito importante orientar o familiar, orientar o cuidador nesse aspecto também, né? Então, cuidado com esses fluidos, então prestar atenção se ele realmente engoliu. Aí vai recostar, vai deitar esse paciente. E até a questão do fracionamento, né? O fracionamento, ele também acaba sendo aí importante, principalmente aquele paciente que ele está com uma alimentação ali, onde ele resiste
o ato de se alimentar, porque ele acha que ele já comeu, né? Ou então ele já comeu e ele quer comer de novo. Então, são formas aí da gente controlar, fracionando essas refeições. Usar pratos e materiais inquebráveis. Então, por quê? Porque naquele momento que ele pode estar mais combativo, ele vai arremessar tudo que vem à sua frente. Então, se for algo que é quebrável, ele pode machucar alguém ou até se machucar, tá? Então, aqui também vale a proposta de colocar o prato com ventosa na mesa, né? Usar caneca de algo que não seja inquebrável, né? Que não seja quebrável, melhor dizendo. Então, é uma forma da gente impedir com que ele tenha riscos aí de se acidentar, tá? Deixe que o paciente o imite na hora das refeições. O que eu quero dizer aqui? Para o cuidador, pode ser algo um pouco, porque ele já está acostumado muitas vezes a cuidar de idosos, né? Então, para ele, não é algo tão penoso. Mas para os que muitas vezes aprenderam a fazer a refeição, os atos à mesa, acaba sendo muito difícil ele encarar como aquilo sendo normal, né? Muitas vezes o familiar, ele fica deprimido, porque para o idoso com Alzheimer, ele não tem, na verdade, consciência do que está acontecendo com ele, mas para quem está cuidando, principalmente sendo parente próximo, ele às vezes perde a paciência, né? Se ele não tem já muita paciência, ele pode ficar com uma depressão, porque ele não quer ver o pai e a mãe numa situação como essa, o avô, a avó, né? Então, é muito importante dar esse suporte também psicológico, muitas vezes eles fazem até terapias, né? Para encarar como sendo isso algo que você tem que compreender para poder ajudar esse idoso, né? Então, por exemplo, você coloca o idoso na mesa e ele vai ficar olhando para você, como que faz? O que eu faço com esse copo, com esse talher, enfim, né? Levo a boca, ponho na boca, eu tenho que engolir, tenho que mastigar, o que tem que fazer? Né? Então, como eu falei, é como se fosse uma criança mesmo. Utilizar guardanapo de pano, porque de papel pode ser que o paciente ele coloque na boca e vá deglutir, né? Tem que ter, para aqueles pacientes que resiste o ato de se alimentar, tem que ter boa apresentação dos pratos em cores e formas. Por quê? Porque às vezes aquele prato que está com uma cor muito monocromática, talvez não estimule esse paciente idoso a se alimentar. Aquele que está comendo bem, não tem problema, mas aquele que não está comendo, quem sabe você mudando a cor, mudando a apresentação dessa cores e formas, né? Então, cortar a brunoise, né? Cortar de forma um pouco diferente, possa tornar a refeição mais atrativa, para ele se estimular a fazer essa refeição, tá? Checar a temperatura dos alimentos, então isso também é muito importante, porque como ele não tem esse bom senso, se você dá um alimento muito quente, ele pode se queimar. Então, mais uma vez, né, como se fosse uma criança. Então, se você coloca uma bebida, um alimento para ele comer, tem que ter uma temperatura amena, que ele possa colocar na boca e não ter nenhum tipo de risco de se queimar, tá? Evitar os alimentos crus e secos, mais para aqueles pacientes que apresentam um quadro de disfagia. Oferecer líquidos a cada 2 horas, por causa da questão mesmo de ele ter aí a desidratação, né? Então, se for o líquido que tem que ser espessado, qual a quantidade que tem que ser espessado esse líquido. É importante, né, que também se trabalhe aí o uso de fontes importantes aí de zinco, de vitamina C, né? Então, de cálcio mesmo, principalmente porque a gente tem também aí, muitas vezes, pelo avançar da idade, uma deficiência desse cálcio, então cálcio ionizável, que eu vou ter que olhar lá no exame bioquímico, o cálcio total, né? O zinco, que é um potente antioxidante, a vitamina B12,
né? Vitamina B6, então a gente também, pensando nas grandes fontes, né, que acabam sendo, na maior parte das vezes, as carnes, às vezes pela falta de dentição ou um comprometimento dentário desses idosos, às vezes ele passa a não consumir muita proteína, eles gostam muito de comer carboidrato, né? Proteína é algo que às vezes fica difícil para eles consumirem, e é a hora que a gente muitas vezes tem uma perda ainda maior de massa muscular pelo fato de não ter essa proteína. Então, o que eu faço? Eu tenho que trabalhar, às vezes, até um suplemento aí, para que possa ser mais viável, né, essas questões aí de consumir de forma mais adequada, né? Bom, aí, o que mais que eu tenho? A vitamina C como antioxidante, o magnésio como anti-inflamatório, e mesmo aqui ele também vai agir em sistema nervoso, né? O ácido fólico, eu tenho aí uma grande proposta com ácido fólico em relação à melhora das vilosidades intestinais, principalmente a melhora da capacidade absortiva, e a partir do momento que eu melhoro essa capacidade absortiva, eu melhoro a imunidade desse idoso, né? Eu faço com que ele não tenha tanta ITU de repetição, por exemplo, né, que é a infecção do trato urinário, eu impeço ele de ter aí gripe, resfriado, pneumonia, né? Então, são formas aí que a gente tem para driblar essas questões também, né? O que mais que a gente tem aqui? Estudos de cúrcuma. Então, a cúrcuma, né? Então, estudos em laboratório têm mostrado que a cúrcuma reduz as placas beta-amiloides, que são essas que se formam em função da própria doença, desenvolvendo todo um processo inflamatório. Então, a cúrcuma, ela hoje, ela está sendo bastante estudada, né, em vários aspectos, e aqui também, né? Então, o que está sendo falado aqui? Que ela retarda a degradação de neurônios, atuaria no sistema imunológico e ajuda ainda o organismo a eliminar metais tóxicos. Então, tudo de bom aí com o uso da cúrcuma. E é fácil da gente, inclusive, colocar isso na alimentação, né? Apresenta ainda a capacidade anti-inflamatória e antioxidante que atuariam justamente em processos causadores de Alzheimer. Só que para a gente poder ter uma biodisponibilidade maior dessa cúrcuma, ela tem que estar junto com a pimenta. Então, aí a gente já pode comprar o curry, que acaba sendo aí junto com essa pimenta, é um conjunto de especiarias, né, que acaba maior biodisponibilizando aí a cúrcuma. A única questão que eu vejo que o paciente ele não deve utilizar a cúrcuma é porque ele acaba sendo anticoagulante, né? Então, se o paciente ele está usando aqueles medicamentos, né, que são aí para coagulação, a gente deve controlar aí o uso dessa cúrcuma, tá? Para que realmente a gente consiga aí melhorar, né, todo esse perfil vascular do paciente, tá? Bom, pesquisadores, né, eles também referiram aqui a associação entre o consumo de curry e as funções cognitivas em 1.010 idosos asiáticos na faixa etária de 60 a 93 anos. Então, o estudo encontrou que aqueles que ocasionalmente comiam o tempero, né, com alimentos com o curry, pelo menos uma vez ao mês, ou faziam com frequência maior, pelo menos uma vez ao mês ou mais vezes, né? Vamos ver o que tivemos aí de resultado de estudo. Olha lá, tiveram performances melhores em testes que avaliaram funções cognitivas quando comparados àqueles que não faziam, nunca consumiam, né? Então, pelo menos uma vez ao mês, consumir o curry, ele acabou trazendo aí uma melhora, né, dessas funções cognitivas, tá? Ainda, né, em relação à dosagem da cúrcuma, então, doses menores, de 2,5 a 5 microgramas de curcumina por mililitro, produziram
um efeito antimutagênico, enquanto que dosagens mais altas, do tipo 10 microgramas por mililitro, provocou uma reação contrária, ou seja, mais mutações do que as observadas nas células não tratadas com curcumina. Então, como é um pó, ele acaba sendo facilmente utilizado aí na culinária, então a gente tem que saber a quantidade. Então, o que nós devemos preconizar? Em torno de uma colherinha de café, né, dentro dessa preparação. Então, pode ser usado até no máximo 2 colherinhas de café por dia, para que se tenha os benefícios aí da cúrcuma. Também hoje tem sido evidenciado estudos recentes com a romã, né? Então, o que as pessoas acabaram pesquisando, ainda também é um estudo que ainda não foi publicado, quando eles estudaram, né, a casca da romã. Então, o que eles viram? Né, que existe um potencial de inibição na formação das placas senis, em função de ter uma neuroproteção nessa casca da romã. Então, o que a gente vê aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Então, na semente, existem substâncias bioativas em 22%, né? E na casca, essa concentração acaba sendo maior, né? E são compostos bioativos que favorecem essa inibição da enzima acetilcolinesterase, porque essa enzima é que vai fabricar a placa beta-amiloide. A partir do momento que nós temos aí essa substância bioativa produzida na casca da romã, ela inibe, olha lá, inibe a acetilcolinesterase, inibindo a acetilcolinesterase, ela não vai produzir a placa beta-amiloide, e com isso favorecem a sobrevivência dos neurônios. Então, extremamente bem-vindo aí, né, o uso aí da romã. Então, a gente pode, talvez mais para frente, ver a possibilidade aí dessa romã em pó, né, de repente pode ser um chá de romã, né, da casca da romã, enfim, acho que temos aí grande probabilidade aí de proteger, né, fazer com que tenhamos aí essa sobrevivência dos neurônios em função do uso da romã. Embora ainda não seja um estudo que ele está 100% já comprovado, mas dá para a gente talvez começar, né, a utilizar, porque se não fizer bem, mal não vai fazer. Então, são já indícios de estudo, vamos aguardar, lógico, os resultados, mas acho que a gente pode já incluir isso também na alimentação dos pacientes. Existe também, né, e aí quando eu falei para vocês que pode ser que a gente tenha pacientes, né, que não consigam ter uma alimentação mais adequada, mais equilibrada. E aí a gente vai ter que lançar a mão do suplemento. Esse suplemento, ele foi produzido, ele é da Danone, né, ele foi produzido justamente para tratar pacientes com Alzheimer. E vocês vão entender, né, o porquê dessas questões aí, da gente usar esse tipo de suplemento no paciente com Alzheimer. Existem controvérsias, então logo, né, antes de ser lançado no mercado esse Savenaid, eles fizeram um estudo com idosos, e aí foi comprovado que quando se adotou o uso do Savenaid, os idosos tiveram retardo da evolução da doença, né, melhora cognitiva, enfim. Mas a gente sabe que pode haver um conflito aí de interesse, né, de comprovar algo que obviamente a indústria queria, né, para poder lançar no mercado. Então, embora exista controvérsias, eu acho que a composição dela é muito boa, e eu já usei no consultório esse produto, e tive uma resposta bem interessante, tá? Então, a gente vê aí uma quantidade, olha, de EPA e DHA, mais enaltecida a parte de DHA, lembrando da proteção neural, né? Ele é composto também de colina,
que ela faz parte desse complexo B, né, lógico, essa colina, a queda nos níveis de colina, ela resulta em impulsos nervosos mais lentos, o paciente passa a ter mais cansaço, mais fadiga. Então, se tem impulsos nervosos mais lentos devido à diminuição da colina, ele vai, obviamente, ter um domínio por parte da doença, né? Então, vejam, a colina, né, a gente consegue, deixa eu só passar aqui, é lógico que evidenciar também, né, por parte de fontes alimentares. A gente tem no ovo, né, a fonte aí de colina. O que está sendo dado aí no suplemento? 400 miligramas de colina. Eu posso utilizar, por exemplo, o ovo na alimentação desse paciente, né? Então, é uma forma aí da gente também trabalhar a questão da fonte para realmente preservar, né, esse paciente. Então, uma unidade de ovo, ela vai ter em torno de 126 miligramas de colina. A recomendação para adultos e idosos acaba sendo 425. Então, o próprio produto, o Savenage, ele já oferece 400 miligramas, mas eu posso, de repente, adotar, né, o ovo no primeiro momento e suplementar, complementar com suplemento aí mandado fazer numa farmácia de manipulação. Onde mais a gente tem colina? Em nozes, né? Eu posso ver também a colina em cereais integrais, né? Então, tem sim como a gente poder melhorar isso usando, né, como exemplo aí, aquilo que está determinado dentro desse suplemento. A uridina monofosfato, né, que também é um nucleotídeo que faz sinapse, então ele faz aí a melhora de conexões, e além do que, né, essas melhoras de conexões acabam também trazendo aí a melhora de aprendizagem, você tem mais memória em função do uso dessa uridina monofosfato, tá? Além disso, a gente tem as vitaminas antioxidantes, então olha aqui, ó, vitamina E, vitamina C, o selênio como antioxidante, né, vitaminas do complexo B que agem em todo o sistema, então é muito bem-vindo aí que a gente utilize esses componentes aqui. Então, eu posso, às vezes, até usar como exemplo para enaltecer na minha dieta, que eu vou fornecer para o meu paciente, e se não for possível, eu posso complementar, tá? Além desse Savenade, existem outros suplementos no mercado que eles não são indicados diretamente como esse Savenade para o Alzheimer, mas que poderão também trazer benefícios em relação a proteico calórico e minerais e vitaminas antioxidantes, que é o Nutren Sênior, que é exatamente para a faixa etária aí, de acima de 60 anos, né, por isso que é chamado sênior. Ele é um produto que ele pode ser colocado tanto numa base salgada quanto uma base doce, então isso favorece também na hora da gente poder administrar isso na alimentação do paciente. E também tem o Cubitan. O Cubitan, ele foi um produto que a princípio foi estudado mais para tratar úlcera por pressão, né, as famosas escaras, e pela composição dele, ter aí não só proteína, mas ter também ômega 3, né, ter aí vitaminas antioxidantes, especialmente vitamina C, ter a glutamina, né, que acaba melhorando aí a capacidade absortiva, né, pelas velocidades intestinais, foi chamado até de combustível, a glutamina, né, combustível dos enterócitos, então a gente melhora o processo aí de cicatrização, a imunidade, enfim, então são formas aí que a gente tem de trabalhar com esse paciente idoso, né, esse paciente que tem aí muitas vezes a resistência no ato de se alimentar. Então, é bem importante que a gente saiba mais precocemente a descoberta da doença, para poder já começar a estimular esse paciente, a dar nutrientes importantes para ele retardar, ainda que tenha que evoluir a doença, que ele possa retardar a progressão da doença, e aí sim a gente consegue também
uma qualidade de vida para ele e para os familiares também, né? Porque aqui está em voga também a questão dos familiares, que muitas vezes acabam se deprimindo em função da própria doença e tomando conta desse idoso, né? Alguma dúvida, pessoal? Não? Tá. Então, eu vou ficar ainda lá no Teams, eu vou expor para vocês uma questão no Forms, e aí eu vou dar um tempinho maior, né, para vocês fazerem, então considerando 24 horas, agora são 21 e 27, eu vou dar até as 10 horas de amanhã para vocês responderem esse Forms que eu vou postar daqui a pouquinho aí para vocês terem a frequência de hoje, ok? Então, já vou tentar baixar mais essa aula síncrona, para que vocês tenham, então, esse material aí disponibilizado, os dois no YouTube. Vamos ver se eu consigo já fazer hoje, eu já posto também esses dois materiais aí, para depois vocês estudarem. Tá bom? Então, eu tô lá, qualquer coisa, me chamem lá. Ah lá, vamos ver, Rebeca. Tá, obrigada, viu, Rebeca? Eu vou dar uma olhada do que está acontecendo com a Natália, porque quando eu arrumei a sua nota, eu arrumei a nota dela também. Vou ver se é a questão de salvar, enfim, como eu vou ficar aí até as 10h40, a gente vai resolver isso. Obrigada, viu, Rebeca? De nada, Stefania.